Uhum. Porque é institucional, então eu faço a apresentação institucional, e depois Lude, que vai ser a nossa anfitriã de hoje, vai fazer a apresentação. Thalia, outra das nossas alunas de extensão, ela vai fazer as perguntas, elas vão explicar você direitinho. Carmen, que daí ela já foi embora? Acho que ela só veio falar um oi. Ah, não, ela está aqui, eu estou vendo ela aqui. Então, assim, vocês podem falar, participar, a ideia é que os alunos vão. A nossa atividade, normalmente os alunos entram no meio da atividade, a gente tem um linkzinho no WhatsApp, eles mandam as perguntas, as meninas repassam para vocês, tá bom? Rosita, muito, muito prazer de ter você aqui mesmo. Eu vou estar aqui assistindo. De vez em quando eu falo alguma coisa que eu pergunto, mas normalmente é que eu fico só mesmo participando. E como as pessoas não gostam muito de colocar as câmeras, eu fico aqui para balançar a cabeça para você não ficar tão doente com esse sofrimento que a gente vive, né, Carmen, todos os dias. E por que eu não estou vendo Rosita? Cadê ela? Tá? Porque ela não está falando. Vendo. Eu não estou vendo Denise, eu estou vendo só Carmen. Não tá me vendo, não? Ah, te vi agora, não. Rosita. Só entrei para te ver. Oh, meu Deus. Mas eu vou assistir, tá aqui. Também morro de saudade, viu? Volte logo. Muita. Pode deixar, breve estou aí. Um abração, querida. Beijo. Beijo. Deni, Oi. eu não te vejo. Vendo? Então, vou mudar a câmera, porque eu coloco às vezes na outra câmera para ficar mais fácil de você me ver. Mas eu vou sair vendo aqui. Carmen só. Eu vou me colocar, porque essa câmera do computador tá péssima, tá vendo? Uhum. Aí. Não, agora não. Tá vendo. Agora tá vendo? Não vendo não, mas tudo bem, não tem problema não, que eu sei que você tá aí, tô ouvindo sua voz. Então, jóia. Então, sejam bem-vindos, não vou tomar mais o tempo não, porque seus alunos vão ficar chateados no final. A gente normalmente programa terminar às 18h40, se for possível para você, tá ok? Tranquilo, porque a gente tem aula depois, a gente não quer atrapalhar as aulas que vão vir depois, tá bom? Tranquilo, querida, muito então, obrigada. Vou tirar o meu microfone aqui para não atrapalhar e pode começar. Agora a Lud vai fazer sua apresentação formal. Agora só informal. É só para matar a saudade. Tá bom, meu bem. E eu vou aproveitar a parte da informalidade só para agradecer, Dene, esse convite, né? Uma amiga querida, ver Carmen, ver você. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo, já mata a saudade um pouquinho. A gente tem contato online, né? Essa é uma distância mais artificial do que qualquer coisa. Afetivamente, a gente continua juntas, continuamos aí com a nossa trajetória aí na Unime, na amizade, nas parcerias que a gente fez aí de construção de trabalhos na Unime. Então, agradeço muito o convite, é muito feliz poder estar aqui com vocês. E podem me apresentar, meninas. Olá, Rosita, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bom. Então, Rosita, primeiro agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. E vou falar um pouquinho sobre você. A Rosita, ela é psicóloga, terapeuta, mestre e doutoranda em psicologia, é professora e supervisora também em atuação clínica. E eu vou passar a palavra para ela falar um pouco da psicologia, da né, espiritualidade, pela ótica da psicologia. Muito obrigada, querida. Bom, gente, vamos falar um pouquinho só de que lugar que eu falo, né? Dentro de uma perspectiva de psicologia que eu falo e que considera a relevância da espiritualidade. Porque antes de qualquer coisa, quando a gente fala de esse tema, espiritualidade na ótica da psicologia, a gente precisa se perguntar de que psicologia eu estou falando, né? Porque a gente pode pensar em psicologia enquanto ciência e psicologia enquanto profissão. São dois recortes importantes para a gente entender que não dá para refletir espiritualidade sem a gente pensar em psicologia enquanto ciência e psicologia enquanto profissão, né? Então, do ponto de vista da psicologia enquanto ciência, a gente tem aí, quase que a gente pensar que falar em espiritualidade é um grande tabu na nossa área. Foi um grande tabu, cada vez mais tende a se desconstruir essa ideia de espiritualidade enquanto um tabu na psicologia, porque a gente não pode esquecer como foi a história de construção da psicologia enquanto ciência, né? Então, se vocês lembrarem bem da história de construção da psicologia enquanto ciência, uma ciência jovem, ainda jovem, ela se constrói se inserindo num paradigma vigente na época, paradigma positivista, que considerava a importância da gente trabalhar
os conhecimentos a partir de uma ideia de observação, de mensuração e de quantificação. Então, nisso, para a gente se inserir nesse paradigma, a gente precisou negar não só a espiritualidade, mas como negar também subjetividade, né? A subjetividade ela não entrava nesse bojo, porque a gente não observa a subjetividade. E, a partir daí, existia também uma ideia de que espiritualidade seria dentro de um outro aspecto de compreensão do conhecimento, das formas de conhecimento existentes até então, e que não se vincularia à ciência. Então, se vocês resgatarem Marilena Chauí, ela diz que o ser humano, diante de todas as suas dúvidas, das incertezas, da impermanência, da imprevisibilidade do viver, o ser humano, ele busca responder suas indagações, sendo que a única certeza que a gente tem é de que a gente vai morrer, e isso angustia demais. Então, o ser humano, ele tenta responder a essas angústias, a esses questionamentos existenciais, através de áreas diversas do conhecimento, que são senso comum, que é a produção de um conhecimento no cotidiano e que ao longo de gerações e gerações vão sendo disseminados. A religião, vamos para a filosofia. A filosofia, que são as especulações sobre a vida de modo geral. A religião seria as especulações sobre os mistérios da vida. A arte, um outro domínio, que diria sobre a expressão da sensibilidade. E a ciência, que é uma outra forma de produção de conhecimento, que já tem objetivos específicos e métodos específicos para atingir esses seus fins ali iniciais propostos. Então, a ciência até então, dentro daquele contexto de surgimento da psicologia, existia um paradigma bastante hegemônico que ainda hoje ele fala muito alto, né? Digamos assim, ele tem uma importância muito grande, que é a ideia de uma consideração de uma ciência mais objetiva ou mais objetivista. Né? Então, aí, a partir daí, a psicologia começa a se inserir nas discussões das ciências humanas, que vêm questionar como é que aqueles métodos até então utilizados para as ciências da natureza, se aqueles métodos seriam suficientes ou não para estudar as ciências humanas. Essa discussão está aí até hoje, né, minha gente? Não vamos deixar fazer vista grossa para isso, porque essas discussões estão aí até hoje, com uma briga política de paradigmas ainda, essa ideia de que ciência é ciência dura, né? Que é aquela ideia de um modelo de ciência mais positivista, mais excludente de questões muito difíceis da gente controlar enquanto variáveis, mas a gente tem diversos outros paradigmas, né? E se a gente pensar na própria constituição da psicologia, que vem lá, né? Vocês se lembram, não sei se vocês se lembram das forças da psicologia. A primeira força, óbvio que tem autores que consideram de forma diferente isso, mas alguns vão dizer que a primeira força seria dessa ciência mais comportamental, depois a psicanálise e depois as humanistas, né? Hoje a gente já tem autores falando sobre uma quarta força, que seria a psicologia transpessoal, que academicamente ainda não está consolidado isso, a literatura não traz isso ainda de uma maneira formal dentro do âmbito da ciência psicológica, vamos dizer assim, mas que a gente sabe que existem autores como Jung ou Ken Wilber, autores que vão beber nessa fonte de Jung e que vão lá para a transpessoal, avançando nessa perspectiva de consideração da espiritualidade. Essa quarta força ela não estaria ainda abarcada pelos livros formais das teorias da psicologia, né? Mas do ponto de vista de uma consideração de um movimento na história da psicologia, esse movimento ele existe e ele é não tão validado, mas ele é reconhecido enquanto sua existência, né? Então, para a gente pensar em espiritualidade, a primeira coisa é a gente pensar em psicologia, de que psicologia que a gente está falando, né? Nesse recorte. Eu estou falando de uma psicologia que está cunhada em quais paradigmas? Ou qual paradigma? Eu estou compreendendo uma psicologia que fala de uma visão de homem biopsicossocial, ou aquela visão que vai entender essa quarta dimensão, que é o biopsicossocial, e a quarta, que é a espiritual, né? Então, sempre é importante, quando a gente tem um título mais genérico de uma fala, lembrar que a gente vai, para trabalhar, precisar fazer recortes muito específicos. De que psicologia eu estou falando, se a psicologia é plural, né? Lembram da Ana Bock falando lá, nós não temos uma psicologia, nós temos psicologias, no plural, visões de homem diferentes, que algumas vão se aprofundar desse fenômeno e outras não.
dificilmente elas vão negar esse fenômeno, né? Que é um fenômeno humano. Se vocês observarem, diversos estudos de antropólogos, eles vão dizer que em todas as culturas do mundo existe uma dimensão de espiritualidade, ou seja, existe uma dimensão desse homem se relacionando com uma transcendência, ou seja, com algo que excede a materialidade e que vai se vincular aos sentidos que ele atribui à vida, ao viver, à existência, aquilo que não é compreendido de alguma maneira, em todas as culturas do mundo. Então, é entendido que isso seria quase um universal humano, né? Mas como é que isso se pauta dentro do nosso contexto? Vamos pensar assim, em um contexto mais ocidental, né? Porque existe a psicologia oriental que ela trabalha em outra perspectiva, mas um contexto mais ocidental, Brasil, América Latina, Brasil, enfim. E aqui no Brasil a gente tem diversos recortes também, né? Se a gente pensar aí em psicologia, nós temos diversos recortes dos estudiosos que vão estudar as práticas vinculadas à espiritualidade de formas diferentes. Mas quando a gente pensa, gente, em psicologia enquanto ciência, e o recorte que eu vou fazer inicialmente é enquanto ciência, depois eu vou falar de psicologia enquanto profissão, é importante a gente lembrar também que existe uma falta de clareza no âmbito das psicologias com relação às diferenças entre espiritualidade, religiosidade e religião. Né? Então, se a gente for parar para conceituar essas diferenças, nós vamos encontrar diversos estudos que falam sobre espiritualidade e religiosidade como dimensão experiencial das pessoas, ou seja, a espiritualidade seria essa dimensão de transcendência, de busca de sentidos, de busca de respostas para os mistérios da vida, mas a religiosidade é um enquadramento que eu vou me relacionar com ela de uma forma muito pessoal, apesar de ser coletiva, eu vou me relacionar de uma forma... Gente, tem alguém com algum barulhinho, com algum microfone ligado. Eu já bloqueei, pode deixar. Ah, tá. Que eu vou me relacionar de uma forma muito pessoal, embora participando de uma coletividade, e essa dimensão é a minha dimensão de religiosidade, que está vinculada a uma religião, mas nem sempre a minha forma de experienciar a religiosidade é determinada pela religião. Haja vista que a religião é o quê? O que a gente poderia entender em termos conceituais? Ela é um aspecto institucional e doutrinário. Ela é uma forma de dizer sobre como essa minha dimensão de transcendência se dá, pautada em quais verdades. Por que eu estou chamando verdades entre aspas aqui? Porque essa verdade é situada dentro daquele sistema religioso, de quem vive, acredita e vai pautar aquilo como uma verdade. A forma como as pessoas se relacionam com as suas religiões é muito singular, é muito individual. Vocês imaginem aí quantas pessoas chegam dizendo, na minha religião se prega isso, isso e isso, mas eu não vivo isso. Eu só vivo aquilo que me convém, eu só vivo aquilo que eu acredito, eu só vivo a dimensão que não me faz mal, digamos assim. São discursos que a gente ouve, né? Então, é importante entender que religiosidade e espiritualidade não são a mesma coisa que religião. É disso que a gente vai se ocupar enquanto psicólogos, dessa dimensão de espiritualidade e religiosidade. Nem todo mundo que vivencia a sua espiritualidade, essa dimensão de transcendência, se aproxima de alguma religião necessariamente. Mas essa aproximação é uma possibilidade e é com o que a gente vai lidar enquanto psicólogos. Porque as pessoas que a gente trabalha na escola, na clínica, no hospital, são pessoas que têm essa dimensão de vida muito comumente, que seja para negar, que seja para dizer eu não acredito em nada, eu acredito na materialidade. Mas essa crença de que eu acredito na materialidade, ela precisa ser considerada como um aspecto de uma crença. E uma crença que vai se inserir dentro de um universo sociocultural que vai dizer coisas sobre aquilo. E que eu vou precisar entender quem é essa pessoa, de onde ela vem, de que contexto ela vem, porque vejam bem, quantas vezes a gente atende pessoas que vêm de um sistema familiar, que tem uma religião específica, e essa pessoa tem conflito com relação à religião da família. Que seja pela negação disso, mas é algo que está afirmando uma existência, né? Então, é muito importante a gente considerar que o que eu penso, é uma defesa que eu sempre faço, é que, enquanto psicólogos, nós não deveríamos esquecer que essa dimensão precisa ser contemplada. O que nós vamos fazer com isso, cada teoria é que vai dizer sobre, né? Cada psicologia... Oi?
Boa noite, aqui é a Thalia. Sou eu a Oi, responsável Thalia. pelas perguntas. Tem uma pergunta Vamos que vai lá. entrar dentro desse tema que você vai falar agora, que é Vamos lá. qual o limite de falar de espiritualidade dentro do consultório, mesmo compreendendo a diferença entre espiritualidade e religiosidade, numa perspectiva do existencialismo humano, como abordar isso no consultório? Tá, são várias perguntas aí, né? Você perguntou sobre limites, perguntou sobre religiosidade e espiritualidade, como abordar isso, e perguntou sobre existencialismo, né? Então, na verdade, dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial, o que mais vai se considerar é o respeito a toda e qualquer forma de existência que se coloca para o psicólogo, para o terapeuta. Se essa existência vem amparada, ancorada numa compreensão de espiritualidade ou de religiosidade, a gente vai acolher da mesma maneira. Agora, o que vai implicar esse acolhimento, né? Esse acolhimento, dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial, inclui partir dos significados do próprio vivente, ou seja, partir dos significados que essa pessoa que eu atendo traz para mim. E que, inclusive, isso é respaldado pelo nosso código de ética, tá, gente? Eu vou já ampliar um pouco, já entrar num tópico posterior que eu ia mencionar sobre o nosso código de ética, que é a ideia da laicidade da psicologia. Então, o nosso código de ética coloca lá que nós temos que manter e preservar a laicidade da psicologia. Isso significa o quê? Eu não posso, enquanto profissional da psicologia, impor a ninguém as minhas crenças pessoais, tá? Então, eu, Rosita, tenho crenças? Sim, tenho crenças, né? Sobre a espiritualidade. De modo algum, seja enquanto fenomenólogo existencial, seja enquanto comportamental, psicanalista, o que for, eu não vou poder impor ao meu cliente, ao meu paciente, seja lá como vocês vão denominar isso, as minhas crenças. Isso não significa que, enquanto psicólogo, eu não possa ter as minhas crenças. O que eu não posso é ter nenhuma indução política, religiosa, trazer esse meu sistema de crença para as pessoas, impondo como um modelo a ser seguido, ou como uma verdade a se estabelecer, e ferindo esse sistema de crenças que o outro traz para dentro do consultório. Então, de modo geral, esses limites e possibilidades, eles vão muito de como cada profissional, dentro da sua abordagem, vai tocar nesse assunto, vai considerar como intervir. Eu, particularmente, intervenho acolhendo tudo que a pessoa traz com relação a isso. E qualquer coisa que eu vá me reportar a esse assunto, eu sempre vou perguntar, dentro do seu sistema de crenças, dentro da sua religião, de acordo com como você percebe isso, conforme você pensa sobre, sente, vive, acredita, o que você traz para mim sobre isso, tá? Eu não sei se eu consegui responder, mas esses limites e possibilidades, eu penso que eles são dados pela ideia de laicidade. E não só pela ideia de laicidade, a ideia de respeitar o sistema de crenças que a pessoa tem, né? Porque a psicologia, ela parte, eu penso que é bastante humano, inclusive, o nosso código de ética considerar essa laicidade, porque a gente sabe de uma série de conflitos religiosos que nós vivemos no mundo, de intolerância religiosa, o que não exclui, né, gente, que essa intolerância vá se apresentar dentro do setting clínico. Existem terapeutas que, sim, não respeitam essa laicidade e que têm preconceitos. Como nós somos humanos, podemos ter preconceitos em diversas direções, né? Podemos ter preconceitos para atender determinada população XYZ, e a religiosidade aí se pauta também. Então, a grande questão é, se eu tenho um preconceito com relação a certa religião, certo sistema de crenças, ou certa vivência da religiosidade, vamos dizer lá que eu e o meu paciente, a gente tenha a mesma forma a mesma forma não, nós tenhamos declarado a mesma religião, certo? Eu não vou dizer para ele a minha religião, mas eu sei que a minha religião é a mesma que a dele, digamos. E eu estou vendo que essa pessoa tem uma forma muito específica de vivência da religião, que é a sua religiosidade, como ela se relaciona com aquela religião. Eu não posso, de modo algum, fazer uma correção disso e dizer, não, mas não é assim que a Bíblia diz, ou não é assim que aquele sistema X diz. Eu não posso fazer isso, né? Isso é indução, porque a partir daí eu estou ferindo essa compreensão que a pessoa tem da forma dela vivenciar particularmente e singularmente a sua religião. A interação é da ordem da subjetividade, né, gente? E essa subjetividade, ela precisa ser respeitada para que a gente não coloque e não imponha ao outro um sofrimento, porque o profissional de psicologia,
seja lá onde ele estiver, ele pode ser uma referência, né? Quando a gente se relaciona no setting clínico, acaba sendo, e principalmente em alguns momentos de fragilidade enorme, a gente acaba sendo uma grande figura de não só confiança, mas de continência, de afeto. As pessoas entregam para nós a saúde mental delas, né? Então, nesse momento, é exigir muito que essa pessoa ainda tenha criticidade para se defender e dizer, não, terapeuta, você não pode falar assim comigo, essa não é a visão que a psicologia deveria apresentar nesse momento. As pessoas não vão fazer isso, né, gente? Elas podem se calar, ficar com raiva, se calar e ir embora chateadas com aquilo que aconteceu. De estar num sofrimento e ainda agregar um sofrimento de esse psicólogo, esse terapeuta não aceitar o que essa pessoa está vivendo do ponto de vista do que ela tem direito de viver. Mais do que qualquer coisa, as pessoas têm direito de viver aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão acreditando. Eu respondi? Respondeu e já tenho outra pergunta. Apesar da complexibilidade da relação de fé e ciência, é possível afirmar que a fé do sujeito ajuda no enfrentamento ou superação de dramas e doenças? Sim, sim. Isso é um ponto bem importante que eu tinha articulado aqui para a gente falar mais adiante, que já vamos passar aqui adiante, uma série de estudos que nós temos hoje relacionando saúde mental a vivências de religiosidade e de espiritualidade. Vocês colocarem nas bases de dados aí, espiritualidade, psicologia, religiosidade, vocês vão encontrar diversos estudos que falam sobre elas duas serem recursos de enfrentamento de situações adversas. Não só recursos de enfrentamento de situações adversas, mas situações que vão poder trabalhar uma prevenção, inclusive, né? Porque, assim, quando você tem um grupo, uma vivência de um grupo, dentro de um sistema religioso que você vai e frequenta, e tem uma prática de socialização ali, isso oferece para as pessoas um espaço de apoio, de suporte, de amparo emocional, que muitas vezes está relacionado à prevenção em saúde mental. Não só a prevenção, como o recurso de enfrentamento de uma situação como agora, a pandemia que a gente está vivendo, né? Nesse momento de pandemia, em que a humanidade se questiona, coisas que nos últimos anos a gente não precisou lidar, né? A gente não precisou viver um isolamento social. Nós, dessa geração agora, dessas últimas gerações, a gente não precisou vivenciar uma pandemia, né? E lidar com todas as questões advindas dessa pandemia, como ameaça à vida nossa e das outras pessoas, risco iminente, né? Mortes contínuas acontecendo, enfim, perdas econômicas, mudança de rotina. Nesse sentido, a religiosidade e a espiritualidade podem aparecer como recurso de enfrentamento importantíssimo. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde já considera há muitos anos, eu não me lembro exatamente o marcador, deixa eu ver se eu tenho aqui, quando a Organização Mundial da Saúde colocou a ideia de que a espiritualidade, eu não tenho aqui a data, mas, gente, se não me engano, já tem uns 20 anos para mais, que a Organização Mundial da Saúde colocou a... Ai, gente, eu tenho que achar. Peraí. Eu achei que eu tivesse isso, mas, assim, já tem mais de 20 anos que a Organização Mundial da Saúde colocou a espiritualidade como sendo uma quarta dimensão da vida humana, dada a sua relevância, dada a importância para a saúde mental, não apenas de recurso de enfrentamento, como prevenção também em problemáticas de saúde mental. Vocês vão encontrar muitos estudos sobre câncer e espiritualidade, né? Estudos de oncologia, relacionando, inclusive, a recuperação e o controle, até metastático, tá, gente? Eu não estou falando aqui no sentido disso ser um milagre. A literatura retrata, são casos mais raros, obviamente, mas pessoas que vivenciam a sua espiritualidade, a sua religiosidade, conseguiram retroceder quadros de metástase, né? Se vocês lerem um livro, fica como sugestão para vocês, um livro chamado Com a Vida de Novo, do Simonton, né? Um casal chamado Simonton, que fez esse programa lá nos Estados Unidos, Com a Vida de Novo, que é utilizado não só por profissionais de saúde na área, mas também é utilizado como biblioterapia, ou seja, eu que estou vivenciando um câncer posso pegar esse livro e ler. E nesse livro ele coloca essa dimensão de transcendência, ou seja, a visualização. Que dimensão é essa de transcendência? Não necessariamente uma espiritualidade que vai ser conectada a um sistema religioso, tá? Mas a ideia é de que eu posso transcender o momento que eu estou vivendo e resgatar sentidos de outros momentos que eu vivi. Então, eu vou dar um exemplo para vocês desse recurso utilizado para a saúde mental, né?
Já houve momentos em que eu precisei fazer intervenções com pacientes com câncer que estavam sentindo extrema dor e já tinha sido administrado morfina no nível máximo e que esses pacientes, se recebessem mais morfina, morreriam, né? E aí eu entrava em ação para quê? Para ajudar a fazer uma técnica que a gente poderia chamar de uma técnica de visualização ou hipnoterapia, em que essa transcendência vai ser acionada para favorecer a minimização de dor, né? Então, você pode pedir para a pessoa fechar os olhos, coloca uma música ambiente, né? Ali no caso, que vai favorecer isso. Óbvio que tudo isso muito calculado, tá, gente? Eu não estou ensinando aqui a como fazer, porque isso é muito contextual, mas uma música X que possa ser utilizada, que você já conhece o paciente, que sabe que aquela música não vai evocar outras memórias, outras lembranças, enfim, e favorece com que aquela pessoa se lembre, pense em um momento de vida que teve. Então, isso é transcender para onde? Para passado. Eu posso também transcender para o futuro, né? Em alguns quadros, quando já existe uma situação de cuidados paliativos, a gente não usa muito isso, né? De transcender para futuro, porque tem complicações com relação a isso. Você está projetando um futuro quando essa pessoa, naquele momento, já está findando, né? Tem implicações éticas até, mas eu posso levar essa pessoa num momento do passado muito, muito, muito bom. E há estudos mostrando que essa lembrança desse passado, de como ele foi significado, traz um fortalecimento do sistema imunológico, traz respostas fisiológicas diferentes, né, beneficiando a pessoa naquele momento. Então, a espiritualidade ela pode ser resgatada de uma forma sem o embasamento de uma instituição e de uma denominação, seja Deus, Alá, Jeová, seja quem for que vai ser denominado ali, pode sim, mas ela também pode ser vivida através do resgate do que a pessoa trabalha. Por exemplo, tem hospitais hoje que eles já aceitam que as pessoas de cada sistema religioso dos seus pacientes vão lá fazer rituais xamânicos, não só alguém que vai dar uma bênção, oração, né, fazer um grupo de oração, mas rituais xamânicos, rituais que antes eram condenados pela intolerância religiosa e que hoje já são aceitos dentro de alguns sistemas hospitalares, né? Para que essas pessoas se sintam acolhidas dentro daquilo que elas acreditam. Respeitar essa crença é muito importante, porque a pessoa já está num momento de fragilidade muito grande, e nesse contexto de fragilidade, essa pessoa ainda vai ter que ser afastada do seu sistema de crenças. Não é humano isso, né? Não é ético isso. Então, por conta disso, inclusive, respondendo mais um pouquinho ainda a pergunta anterior, quais os limites disso, né? Eu uma vez fiz uma formação, um aprimoramento em psico-oncologia em ambiente hospitalar, e a minha monografia de conclusão desse aprimoramento foi um treinamento para voluntárias de uma ONG em que eu trabalhava na época, para que aquelas voluntárias não infringissem, né, o sistema de crenças das pessoas que elas fossem auxiliar. É muito comum que as pessoas se voluntariem para irem para os hospitais, para irem para as residências, para auxiliarem as pessoas que estão numa situação de fragilidade e precisam de cuidados e às vezes não tem um familiar que possa, né? Porque não tem ninguém, ou porque não tem ninguém com tempo disponível, as pessoas precisam trabalhar, enfim. E essas pessoas, elas passam, às vezes, pelos leitos, pelos corredores dos hospitais, buscando um auxiliar de alguma maneira. Só que o que acontecia? Era muito comum que essas pessoas sentassem na cama do paciente, pegassem na mão do paciente, falassem sobre Deus para o paciente. E isso, de uma certa forma, gente, sem saber se aquela pessoa está ali há quanto tempo, se sentar naquela cama ali é invasivo ou não. Porque tem pessoas que estão acamadas há tanto tempo que aquela cama passou a ser o único espaço em que ela tem a identidade dela preservada como eu, esse é o único lugar em que eu sou eu, né? E a pessoa chega ali e senta naquela cama como se fosse só uma cama, mas aquela cama já se tornou extensão do outro, enquanto identidade, porque é o único espaço próprio dela de locomoção, e uma vez que o hospital é coletivo. Né? Então, senta na cama, pega na mão quando a pessoa às vezes não gosta de contato físico, isso não é respeitado, como se esse afeto, ou essa expressão de afeto e cuidado fosse um significado único para todo mundo, e não é. Outra coisa é falar sobre Deus, sem saber se a pessoa acredita nisso. Então, às vezes a pessoa é ateia e ela tem que ficar ouvindo o outro dizer sobre Deus, mas não, você tem que acreditar em Deus, só Ele pode te salvar nesse momento.
né? Então, o psicólogo trabalhar com a espiritualidade, a religiosidade de alguém, é ele respeitar, acima de qualquer coisa, o sistema de crenças que essa pessoa tem, gente. É muito importante que a gente não fira o outro com o sistema de crenças que é nosso. Tudo bem que essas voluntárias, elas não eram psicólogas, mas é um papel nosso, enquanto psicólogo, também treinar voluntários para isso. Olha, seu cuidado, ele pode ser muito bem-vindo, mas ele precisa ser desejado, né? É uma premissa básica é oferecer o cuidado. Nós, psicólogos, quando atuamos em determinados contextos, e hospitalar um deles, a gente também pergunta se a pessoa quer ser atendida, se ela quer ser escutada, se ela quer acolhimento. A gente não impõe isso a ninguém, né? Então, faz parte também de uma possibilidade de atuação nossa, a construção desse cuidado, não só com os pacientes, mas também com as voluntárias, porque elas não estão ali de uma forma mal intencionada querendo oferecer esse cuidado, elas só não têm esses balizadores, né? Desse cuidado, como esse cuidado deveria se dar para que a gente entenda que, de fato, vai ser entendido como cuidado, né, gente? Porque uma coisa importante é lembrar o seguinte, não é porque eu acredito que eu tenha várias pessoas do meu lado que isso é entendido como suportivo. Não, né? Suportivo é quando esse cuidado chega até o outro como cuidado de fato, a partir do sistema de significados de quem está vivendo. Eu respondi? Uhum. Já temos umas 3 perguntas já aqui. Como interpretar a atuação de psicólogos dentro de instituições religiosas, seja igreja católica, seja centro de Umbanda, seja igreja evangélica, e a outra complementa aquilo que você falou, que é a fé serve como fator de proteção, mas ela também pode atrapalhar a adesão de alguns tratamentos? Olha, isso é uma questão complexa, né? Vamos fazer uma pergunta de cada vez para eu não me esquecer? Vamos para a primeira? Aí depois você faz as outras. Pode ser? Tá. Vamos para a primeira. Como interpretar a atuação de psicólogo dentro de instituições? Isso. Pronto, então. Eu vou falar de uma questão muito pessoal, tá, gente? Enquanto profissional, Rosita, né? Não enquanto uma regra. Até porque eu acredito que essa regra ela nem exista, né? Nos nossos conselhos. O psicólogo atuar dentro de um centro que tem uma religião específica não diz sobre ele nem ter aquela religião específica e nem sobre o que ele vai fazer enquanto prática profissional naquele local. Então, a gente sabe que tem diversos centros religiosos, digamos assim, locais de práticas religiosas, que contratam serviços de diversos profissionais de saúde, não só de psicólogos, mas também médicos, dentistas, educadores, que vão atuar naquele local. Então, eu particularmente, partindo dessa premissa de que atuar em um local que professa uma religião específica ou que é marcado por ser um local de práticas religiosas específicas, não significa o que eu vou fazer enquanto psicólogo, né? Eu posso até ter a religião daquele local, é um direito meu enquanto psicólogo, né? Então, digamos que eu estou lá num centro de Umbanda e eu sou umbandista, ok, né? Eu tenho esse direito de ter a minha crença. Agora, o que eu vou fazer dela? A grande questão dos limites e possibilidades do psicólogo é saber o que ele vai fazer dela, porque cada pessoa dentro daquele local que vai viver a religião que é preservada, disseminada, praticada naquele local, essa pessoa vai ter uma vivência muito singular da sua religiosidade. Isso é um ponto a gente considerar sempre. E eu não vou poder jamais, mesmo estando naquele local, mesmo tendo aquela mesma prática religiosa, eu não posso dizer para os meus pacientes o que eles devem fazer. Isso é um ponto essencial. É o psicólogo não acabar assumindo um papel de conselheiro religioso, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante. Outra coisa é, enquanto psicólogo, eu tenho um papel religioso dentro daquele local e vou exercer esse papel religioso. Isso é uma outra questão. Agora, eu estou dizendo que eu sou psicólogo ao fazer isso, né? Então, eu acredito que esses marcadores, eles precisam existir, né? Não vejo problema nenhum de um psicólogo estar em lugares de práticas religiosas. Eles podem ser contratados para isso, eles podem fazer isso como uma doação em um trabalho social, eles podem fazer isso de diversas maneiras. Mas como é que eles estão ali? Eu estou dizendo que eu sou psicólogo e, como prática psicológica, eu estou fazendo um aconselhamento religioso, eu penso que esse viés ele é complexo, né?
Porque se eu estou dizendo que eu sou psicólogo, eu tenho que automaticamente respeitar a laicidade da psicologia. Obrigatoriamente eu tenho que respeitar essa laicidade e eu não vou poder dizer para a pessoa, ainda que eu professe a mesma fé, como é que ela deve viver a sua religiosidade, porque isso é singular, isso é particular e deve ser respeitado. Agora, se eu estou ali como uma pessoa, digamos, eu, Rosita, vou falar sobre uma prática específica dentro daquela religião, eu não vou poder dizer que eu sou psicóloga. Ali não. Eu preciso deixar demarcado isso. Olha, gente, aqui sou eu enquanto alguém que pratica essa religião. Essa é a minha vivência pessoal, né? Demarcar essa diferenciação desse lugar é importante. Algumas pessoas, elas se posicionam claramente contra o psicólogo se envolver em qualquer prática que envolva a religiosidade, né? Eu acredito que as coisas, as regras, essas práticas, uma vez balizadas por regras explícitas, não tem problema algum. Eu, por exemplo, vira e mexe, eu sou chamada para algum lugar, há muitos anos isso, sempre palestrei em locais de práticas religiosas, igrejas, como é que chama? Templos evangélicos, locais diversos, né? Centros espíritas, e eu sempre deixei demarcado, eu estou falando como psicóloga, né? E o que eu estou falando como psicóloga? Trazendo achados científicos ou filosóficos ou artísticos, enfim, fazendo uma articulação de saberes, mas deixando claro que ali eu sou psicóloga e estou falando como tal. Em nenhum momento eu vou falar das práticas religiosas daquele local. Já falei diversas vezes, inclusive, sobre morte, que tem uma visão, dentro da psicologia nós temos, e da filosofia, nós temos uma visão completamente diferente da morte para as religiões. E eu sempre falei, olha, vocês estão me chamando para falar de morte num local que concebe morte de uma maneira diferente. É isso mesmo que vocês querem? Não é isso mesmo, Rosita. A gente quer que você fale da visão da psicologia. O que nós temos de vivência da nossa religião é outra coisa. Então, eu sempre demarquei muito isso, esse lugar. Inclusive, pessoas vinham me procurar, já aconteceu de pessoas me procurarem e dizer o seguinte, porque isso na cabeça das pessoas, gente, é muito fácil confundir, né? Ah, Rosita, você te vi palestrando no centro espírita, tal. Gostaria que você me atendesse, porque eu quero ser atendida por uma psicóloga espírita. E eu sempre esclareci, olha, eu não vou dizer qual é a minha religião, né? Qual é a minha... Se eu tenho religião, inclusive, eu não vou dizer, mas eu preciso te dizer que se eu te atender como psicóloga, não é por conta de ser espírita, ou católica, ou evangélica. Vou te atender como psicóloga. Porque isso tem implicações, né, gente? Isso pode ter implicações que vinculem? Pode. A pessoa tem todo o direito de ser atendida por um profissional que se intitule de uma religião XYZ. Vai muito dele deixar isso claro também. Ah, não pode? Pode. Desde que esse profissional diga, olha, eu sou de uma religião sim, que você está me procurando, mas entenda que ao trabalhar com você, eu não vou utilizar essa religião, mesmo que nós dois ou nós duas tenhamos essa mesma religião, eu não vou utilizar isso como algo para fins terapêuticos, digamos, né? Então, isso é um posicionamento muito meu. Por exemplo, Françoise Doutor era uma psicanalista que se declarava católica, né? E ela tinha, provavelmente, o trabalho dela, não sei, né? Nós não temos pesquisa falando sobre isso, mas ela deixava claro que ela tinha a crença pessoal dela, não necessariamente isso ia para a prática profissional dela, até porque na psicanálise se tem concepções muito específicas sobre a religião, as religiões de modo geral, né? Se o psicólogo abraça isso, acredita nisso ou não, isso é uma questão muito pessoal. O que eu penso que é importante vocês saberem é, independente do campo de práticas em que a gente está inserido, esse respeito ao sistema de crenças das pessoas é fundamental. É fundamental porque nós somos, sim, vistos como exemplo, como modelo. Eu não penso que é ético nem humano a gente colocar alguém em xeque com sua fé, com seu sistema de crenças, a partir de algo que eu imponho como sendo algo importante para mim e para o outro, né? Então, voltando só para ratificar, não vejo problema algum das pessoas trabalharem em locais que professam uma religião específica, não. Desde que saibam como fazer isso, delimitando muito bem que, independentemente das suas crenças ou do local, essa prática psicológica está resguardada pelo nosso conselho, pelo nosso código de ética, que preconiza a laicidade. Tá? A outra pergunta era o quê? Da mesma forma que a fé serve como fator de proteção, ela pode atrapalhar a adesão a alguns tratamentos?
A grande questão é o que é atrapalhar a adesão aos tratamentos, né? Porque, assim, quando a gente pensa em adesão aos tratamentos, eu já trabalhei no contexto hospitalar, e isso é bem delicado, né? Isso envolve as questões de bioética aí. Falar sobre a fé atrapalha uma transfusão sanguínea, ou adesão ao tratamento XYZ, porque você acredita que Deus vai curar e eu não posso permitir uma intervenção médica. Do ponto de vista de profissionais de saúde, às vezes fica incompreensível entender como é que uma pessoa não adere a um tratamento, né? Como é que a pessoa não adere a um tratamento, sendo que isso vai salvar a vida dela ou vai salvar a vida da família dela, mas, gente, fé é fé, né? A gente não discute fé balizada por saber científico. É muito complicado isso. Só que eu não vou dar nenhuma resposta para vocês com relação a atrapalhar. Atrapalhar, sim, mas atrapalhar pelo ponto de vista de quem? Porque dentro de uma perspectiva de quem escolhe não fazer uma transfusão, por exemplo, para aquela pessoa não é atrapalhar. Para aquela pessoa é ser coerente com o seu sistema de crenças. Então, para a gente discutir questões como, por exemplo, um risco de morte, a gente vai entrar em questões legais, em questões morais, que atravessam enfim, que atravessam as nossas escolhas dentro de um contexto específico, por exemplo. Vamos colocar como pauta o hospitalar, né? Que é onde a gente mais vê esses dilemas aí. Nós temos uma série de questões morais, legais, religiosas. Por quê? Porque nós temos também um país que, ao longo de anos, professava, enquanto entendendo ser uma maioria, pessoas de uma religião específica, né? Nós temos uma influência de base judaico-cristã muito forte e que vai permear a construção, inclusive, das nossas leis e das nossas regras, né? Então, o que eu penso sempre, quando vocês estiverem atuando, a gente tem que atuar em equipe, não dá para atuar dentro de um hospital sem considerar o contexto social em que a gente vive, sem considerar quais são as leis e regras vigentes naquele momento, naquele contexto, sem considerar o sistema de crenças da pessoa que está decidindo por uma não adesão. Porque ainda assim é um direito dela. Agora, dentro do contexto XYZ, é um direito dela ou não é um direito dela? Como, por exemplo, a eutanásia não é um direito nosso aqui no Brasil. Em alguns países é entendido que sim. A pessoa não querer fazer um tratamento e, inclusive, se submeter a um processo de eutanásia. Então, o que eu penso é, enquanto psicólogo, a gente precisa conhecer o contexto sociocultural, o contexto da instituição que a gente vive, quais são as leis e regras que balizam aquela atuação, e entender que, para quem é atrapalhar, quem está significando aquilo como atrapalhar? É a família que vive, ou a pessoa que vive a sua fé, ou pessoas externas a esse contexto que vão entender como um atrapalhar uma adesão ao tratamento, por exemplo. Tá? Isso não significa que nós não vamos poder atuar, né? A gente sempre vai buscar favorecer a adesão ao tratamento. Agora, isso tem limites, né? Limites da autonomia do outro também. E se essa autonomia é autorizada ou não legalmente. Outra pergunta? Se o paciente traz uma procura de um sentido de conexão com algo maior que é si próprio, numa crença que os sentimentos afetivos que ele mantém por pessoa do mesmo sexo são manifestações, entre aspas, de demônios, o que é contra o que ele acredita, pedindo ajuda para lidar com essas, entre aspas, tentações, para poder sentir estar bem com Deus. Como isso poderia ser abordado pela perspectiva da linha teórica na psicologia? Pela psicologia em si, né? Pois é, vai depender de cada abordagem, né? Vamos dizer assim, de como é que cada abordagem entende isso. Mas uma coisa importantíssima a se considerar é, enquanto profissão, tá? Psicologia, a forma de abordar o que eu estou falando, gente, é o quê? O manejo, que tipo de técnica, como é que vai se utilizar isso. Mas o que nós temos hoje, o que eu estou entendendo aí no caso não sei se eu entendi direito a pergunta, mas se uma pessoa tem uma orientação sexual, certo? E essa orientação sexual é contra o sistema religioso dessa pessoa, e ela busca o psicólogo para lidar com isso, como é que ele vai agir? Foi essa a pergunta? Ou a pergunta foi que essa pessoa queira se adequar ao sistema religioso dela? Pelo que eu entendi, ela meio que quer vencer essas tentações, essas manifestações de demônios, porque tá contra a crença dela. Tá contra a crença dela. Isso é uma coisa bastante delicada, né? Porque do ponto de vista
do que a gente entende da laicidade da psicologia, a gente entende que a gente tem que trabalhar a partir dos sistemas de crenças dela, né? Ao mesmo tempo, penso eu que sem desrespeitar esse sistema de crenças, a gente precisa entender que nosso código de ética, ele presume que a gente responda às legislações vigentes. E hoje a legislação vigente na psicologia, desde 1999, nós temos uma resolução que impede a gente de fazer cura para o que não é doença. Então, assim, durante muito tempo se entendeu que certas orientações sexuais, elas seriam problemas de saúde mental. E, portanto, para elas era aplicado um tratamento, uma tentativa de reverter isso. Reversão sexual, de orientação sexual, não existe, gente. Não existe no mundo inteiro. Não tem nenhum estudo científico que tenha comprovado que uma pessoa tenha conseguido fazer reversão de orientação sexual. O que eu penso que, enquanto profissional de psicologia, é importante a gente considerar é trazer essa possibilidade de reflexão para a pessoa, né? Que existe, sim, uma atuação dentro da psicologia que me dá certos limites, porque a pessoa tem o direito de escolher, né? Ela tem o direito de escolher. Por exemplo, se alguém chega buscando a mim para fazer um processo de reversão, eu vou dizer, olha, eu não posso porque o código de ética impossibilita, e vou auxiliá-la a refletir sobre isso, né? Agora, a grande questão é, ela pode encontrar uma maneira de lidar com isso dentro do seu sistema religioso, sem que a gente denomine isso de reversão de orientação sexual. Tem algumas pessoas que optam pela abstinência, tem algumas pessoas que optam por, enfim, se afastar de determinados contextos, né? Mas o que eu penso é, eu dentro de um contexto que a minha profissão preconiza, uma lei, uma regra lá muito clara, de que orientação sexual não é doença, eu preciso esclarecer isso, mas ao mesmo tempo sem ferir o sistema de crenças dessa pessoa. Dentro do teu sistema é assim que você vê. Como você lida com ele? Porque, gente, de modo geral, a pessoa traz o quê? Na minha religião, se entende que isso é coisa do demônio, né? Como é que eu faço para não ter essa vivência? Isso é algo que ela vai poder viver dentro da religião dela. Né? Tem coisas que a pessoa vai buscar na psicologia que tem um limite do psicólogo, do fazer psicológico ali, que é como eu me livro, entre aspas, desses demônios. Isso nós não temos como fazer, nós não somos autorizados a fazer isso. O que nós podemos é acolher como a pessoa se sente quando ela vive dentro de um sistema religioso que traz determinadas questões com as quais ela não está conseguindo lidar. E aí, sim, nós vamos oferecer escuta, nós vamos oferecer acolhimento, nós vamos oferecer reflexão. Agora, essa reflexão, ela pode, sim, resvalar num questionamento sobre a sua prática religiosa. Isso é fato. Isso é fato porque, assim, nem tudo que a gente vive do ponto de vista social, religioso, moral, é algo que, do ponto de vista individual, eu consiga lidar, eu aceite para mim. Então, se há um choque com a religião e esse choque é entendido como sendo uma questão para a pessoa, a gente pode trabalhar isso, né? Então, é bastante delicado a gente falar isso de uma forma genérica, né? Mas o que eu penso importante, que é importante é a gente não oferecer jamais cura e reversão de orientação sexual, mas ao mesmo tempo dizer para a pessoa, né? Eu tenho condição de te ouvir sobre o que você está vivendo em relação a esse conflito, né? Sem colocar em xeque o sistema religioso dessa pessoa, mas ao mesmo tempo mostrando que existe uma incoerência, no sentido de estão me dizendo que é isso que acontece, mas eu não acredito, eu não gosto, eu não quero, como é que eu faço? Agora, o nosso limite também tem que ser preservado, né? Se alguém me diz assim, Rosita, eu estou aqui porque eu quero nunca mais me relacionar com alguém do mesmo sexo, que na minha religião não é possível. Eu, em alguns momentos, a depender da situação, eu vou precisar dizer, eu não tenho o que fazer com relação a isso, né? Do ponto de vista da produção de conhecimento da psicologia, não tem nada que sustente uma prática, inclusive se infringe uma regra, uma lei dentro da minha profissão, né? Mas oferecer e encaminhar, né? Tem determinadas coisas que as pessoas só vão poder viver dentro do sistema religioso delas. E na psicologia não é o espaço adequado para a gente oferecer como resolver e parar de ter esses demônios, mas como lidar com o que se acredita ser isso, né? Não sei se eu fui clara. Foi sim. A próxima é: tivemos evolução grandiosa, adoramos a natureza, vários deuses, e com o cristianismo surgiu várias doutrinas e ramificações. Porém, existe um estudo na USP
do doutor cientista Sérgio Felipe de Oliveira, que estão estudando a espiritualidade na psiquiatria e terapia. Porém, para falar de espiritualidade... Cortou um pouquinho. Estão estudando espiritualidade na psiquiatria e terapia. Porém, para falar da espiritualidade, é preciso falar da morte? Depende. Esse estudo, eu não entendi exatamente onde ele conseguiu vincular esse estudo, né? Mas, assim, eu penso que para a gente falar de espiritualidade, a gente precisa falar das questões humanas, né? Assim, em que medida, porque não tem como a gente falar de espiritualidade sem a gente situar essa visão de espiritualidade para cada indivíduo que chega até nós, né? E para algumas pessoas existe uma perspectiva de negação da morte. Então, eu penso que a morte é comumente retratada não só nos dilemas humanos, mas pelas religiões, tá? Não estou falando de religiosidade nem espiritualidade, pelas religiões. A morte, ela é, de uma certa forma, falada por todas as religiões. Isso vai refletir nos sistemas sociais em que a gente está inserido, isso chega até nós de alguma maneira. Boa parte das religiões negam a morte, né? Falam de uma vida eterna, falam de, enfim, de uma vida após a morte, de como isso se daria. Ela responde a uma série de coisas. A grande questão é, nem todo mundo vai trazer isso como uma possibilidade, né? Nem todo mundo... Heidegger, por exemplo, é um filósofo que diz sobre boa parte dos nossos problemas eles resultarem da angústia frente à negação da morte. A gente passa uma vida negando a nossa morte, negando a possibilidade de morrer, e, portanto, a gente não se apropria do presente, da nossa autenticidade, de sermos nós mesmos, né? De uma maneira como seria possível, que ele entende que se a gente aproximasse essa morte do cotidiano, isso seria mais possível, viver muito mais pautado naquilo que eu sou, naquilo que eu desejo ser, naquilo que eu gostaria de viver. Mas nem toda pessoa que vivencia a sua espiritualidade vai estudar a morte ou falar da morte, né? De modo geral, se fala sobre os mistérios da vida, né? Nem sempre a morte é o que está em pauta ali, mas é comum, porque a gente vai pensar que a morte, gente, a gente nasce para morrer, né? Mas eu não coloco isso como uma questão como sendo primordial, não, porque depende do sistema religioso que está se trazendo aí, né? Depende do que cada pessoa vivencia. Eu já fui palestrar sobre morte em vários locais que as pessoas dizem assim, tudo que você está dizendo aí é bobagem, porque a morte não existe. A gente nasceu para viver eternamente. Então, depende muito das crenças da pessoa, de como ela pensa essa morte, né? Mesmo que seja um findar mais concreto, momentâneo, mas depende, não dá para a gente dizer que sempre uma coisa precisa ser considerada, não. A negação dela também é uma possibilidade. Rosita, o evento está maravilhoso, mas só vou finalizar que a gente só tem mais 10 minutos, a galera vai começar a entrar em aula. Certo. Tem mais perguntas ou eu sigo? Faça a conclusão. Tinha mais 2 perguntas, mas é bom que você conclua o seu raciocínio. Não, faça as perguntas, porque de repente tem a ver com o que eu ia concluir. Tá. Pode falar aí qualquer coisa. Como se manter neutro em relação a essa separação, psicologia vezes religião, quando o religioso tem uma fé formada ou beata, onde mesmo se formando psicólogo, não quebrou os paradigmas e crenças? Tá, eu vou responder essa rapidinha. A pessoa tem o direito, né, gente, enquanto vivência pessoal, de não quebrar determinados paradigmas, né? A grande questão é, sempre se pergunte a esse profissional o que isso implica na prática dele, profissional. Se ele está impondo isso às outras pessoas, se ele está tendo dificuldade de lidar com as suas crenças na prática, no exercício da psicologia, porque se vê sofrendo por ver coisas que ele entende como erradas, não aceitas dentro do seu sistema religioso. Se a pessoa sabe, todos nós temos, né, gente? Dizer que nós não temos preconceito é hipocrisia. Todos temos preconceitos em algum grau e a gente, em alguns momentos, não só por preconceito, mas por vivências muito semelhantes às dos nossos pacientes, a gente pode sentir que a gente não pode seguir adiante com o caso. O encaminhamento é uma possibilidade ética, né? Então, eu penso que o problema não é o religioso seguir crendo naquilo que sempre acreditou, sendo ele psicólogo, ele saber o limite da sua prática, ele saber em que medida isso pode ferir alguém, em que medida ele poderia ser ou não ser ético a partir das suas crenças e quais os limites de atuação dele, né? Para que também as pessoas não se imponham, se ferirem
por conta das crenças alheias, da gente achar que essa desconstrução ela tem que acontecer para a gente atuar. Né? Então, é importante cada um saber o limite da sua própria atuação, onde consegue ir, aonde consegue chegar, tendo em vista que nós não podemos ferir o outro a partir das nossas crenças. E a outra pergunta? A última é: posso linkar os saberes da psicologia com conceitos e ensinos religiosos para ajudar o sujeito no autoconhecimento? Ai, essa pergunta é complexa. Essa pergunta é complexa, gente. Por que eu diria assim que talvez eu não tenha nem... O que eu quero dizer com isso, né? Do quanto eu acho isso complexo? Porque a gente vê que na prática as pessoas fazem isso, né? Na prática tem psicólogos que fazem esse link, fazem essas associações, né? Então, o que eu acredito depende do como você vai fazer isso, de que forma você vai atuar no mundo fazendo isso. Porque, assim, quando a gente professa, não vou dizer de professar uma fé, mas quando a gente externaliza uma concepção nossa, de uma certa maneira, aquilo pode ser visto como um exemplo. Aquilo pode mostrar no que eu acredito. Agora, como é que eu vou utilizar isso dentro do setting clínico? Que esclarecimentos, de repente, e o manejo que eu tenho que fazer com os meus clientes para que isso não seja entendido como uma crença minha que vai se sobrepor a dele. E eu vou falar para vocês aqui, eu vou só dizer para vocês o quanto isso é delicado, tá? A gente não incorrer em como é que eu poderia dizer? Em expectativas dos nossos pacientes, né? Eu tenho feito lives recentemente, e nessas lives eu trago saberes científicos diversos. E os meus pacientes me seguem no Instagram, veem essas lives, depois trazem para a sessão o que apareceu na live como sendo uma crença. Por exemplo, tá? Vou tentar dar um exemplo mais genérico. Certo dia eu estava falando numa live sobre relacionamentos não monogâmicos, sobre como algumas pessoas podem cometer alguns atos entendidos como infidelidades por elas e como é que isso se situa dentro de um modelo monogâmico, né? E no caso no não monogâmico, com a quebra daquilo. E uma pessoa assistiu e me questionou dentro do setting clínico assim: você acha que se eu fizer isso, eu estou sendo infiel? Porque eu assisti você na live e você disse isso, 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 isso. Percebe? Eu tive que manejar uma ideia que aparece ali como ciência, né? Vamos dizer assim que eu trabalhei a ideia de infidelidade na perspectiva dos estudos que estão trabalhando isso, né? E algumas perspectivas filosóficas também. A pessoa entendeu aquilo como Rosita acredita naquilo. O que eu achei muito positivo é que essa pessoa trouxe isso para mim como um questionamento. Você acredita nisso? E eu pude então dizer, olha, uma coisa é eu trazer o que os estudos dizem, outra coisa é o que você pensa e vive. Vamos refletir sobre o que você pensa e vive, né? Então, assim, isso é algo muito recente na vida dos psicólogos, né? A gente tem uma vida pública, eu poderia não estar numa live no Instagram, mas eu poderia estar na TV, eu poderia estar falando sobre isso em qualquer outro local de mídia, né? E outro espaço da mídia. Então, no final das contas, é algo que a gente precisa manejar. Eu penso que se a pessoa tem um sistema religioso e ela faz links com a psicologia, que são links não possíveis, porque tem que pensar isso também. Que tipo de link que eu estou fazendo? Que link que é esse? Né? Eu estou usando um conceito que já teve alguém pesquisando sobre, falando sobre. Não é porque é pesquisado necessariamente que a gente vai poder praticar ou não também. É importante considerar isso, porque durante muitos anos não se pesquisou e não se pesquisa algumas questões relacionadas à espiritualidade dentro da prática psicológica e de algumas práticas psicológicas, e que tem outras pessoas que estão escrevendo sobre e ampliando fronteiras nesse sentido, né? Mas eu me perguntar que links são esses, como é que eles são vistos pelos meus pares, como é que eu estou balizando isso, né, para impacto na minha clientela, para impacto na vida das pessoas, isso é muito importante. Eu não diria, não pode fazer, né? Porque eu acho que dizer não pode fazer é eu ter sei lá, uma arrogância com relação à produção do conhecimento e daquilo que eu desconheço. Eu não gosto muito dessa postura. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem que ter cuidado. Como é que a gente está fazendo esses links? De que maneira? E, mais importante do que qualquer coisa, a laicidade está sendo preservada? Na minha vida pessoal, eu estou fazendo algo, mas do ponto de vista de como eu estou me relacionando com o sistema de crenças de quem me procura para entregar a mim sua saúde mental e os cuidados da saúde mental, eu estou respeitando esse sistema de crenças do outro,
eu acho que a pergunta primeira que vocês têm que ter é isso. Porque a indução, ela vai acontecer por uma via muito, muito simples, às vezes. Basta a gente expor uma ideia. E essa indução pode acontecer. Tanto que tem gente que se abstém de colocar qualquer ideia religiosa, de citar, por exemplo, a Bíblia, lá nas suas redes, enfim, porque isso vai trazer uma ideia para a pessoa daquilo que eu acredito ou deixo de acreditar. Isso é pessoal, né? Senão a gente não poderia dizer nunca das nossas crenças. A grande questão é o que eu faço delas. É sempre importante vocês se perguntarem isso. O que eu faço delas? Eu estou impondo ao outro o meu modo de ser, e aí não inclui nem só religião e espiritualidade, né? Isso inclui uma série de coisas. Isso inclui visão política, isso inclui qualquer sistema de crenças do psicólogo que possa se sobrepor a um universo alheio do qual ele, de uma certa forma, não faz parte. Temos tempo para um fechamento só, né, gente? Deixa eu ver o que é que ficou aqui. Que eu tenha... Ah, sim. Uma coisa importante que eu penso é, assim, muitos estudos da psicologia vem trazendo uma ideia de que na pós-modernidade, eu penso que isso é importante a gente ressaltar, que na pós-modernidade a gente desconstruiu aí, desde a globalização, com a queda de fronteiras, tempo e espaço, né? A gente desconstruiu tantos valores que eram de instituições que ditavam nossa forma de ser no mundo e na vida, como escola, Estado, igreja, né? Essas diversas instituições, elas perderam força da globalização para cá, e alguns estudos vêm dizendo que na pós-modernidade as pessoas encontraram nas religiões, na vivência espiritual, uma tábua de salvação, uma maneira de dizer, eu ainda tenho algum balizador, né? Então, eu ia dizer para vocês justamente o cuidado ao lerem certos estudos, porque, assim, tem visões e visões, né? E aí dizer que a gente vai buscar nas religiões uma tábua de salvação, de uma certa maneira, é a gente ferir toda a compreensão de que a humanidade sempre se vinculou a práticas de espiritualidade e práticas religiosas. Então, isso é algo universal, né? Que a gente observa, pelo menos dos estudos dos antropólogos, que é trazido de várias culturas, e não é a pós-modernidade que vai instaurar uma forma de viver isso de uma maneira muito evidente, porque sempre se viveu. A grande questão é, enquanto academia, enquanto ciência, nem sempre a gente trouxe isso para estudar. Nem sempre a ciência se aproxima das religiões de uma forma confortável. Há um medo muito grande de fazer uma prática científica ou mesmo de não ter métodos suficientes para estudar certas coisas, né? Porque quando a gente fala de fé, a gente não fala de algo que a gente possa questionar. Fé é fé, cada um tem a sua. O que a gente pode estudar é o fenômeno de acreditar, de ter fé, né? E pessoas que têm fé e que essa fé reverbera de maneiras diversas em suas vidas, né? Seja positivamente, seja negativamente, porque não podemos esquecer também que temos intolerância religiosa, que temos violência, que temos uma série de coisas do ponto de vista do prejuízo da saúde mental existindo, inclusive invalidação de pessoas a partir de práticas religiosas, né? De intolerância religiosa. E, por fim, é isso. Fica para vocês a ideia de que, assim, tenham muito cuidado. Lidar com a vida alheia é precisar respeitar o sistema de crenças dessas pessoas acima de qualquer coisa, e a nossa profissão preconiza isso. Então, tenham muito cuidado com o que vocês fazem com relação à vivência da espiritualidade de vocês, psicólogos, né, na intersecção com essas práticas que vocês oferecem, serviços que vocês oferecem. Rosita, eu vou terminar, e aí depois Lud vai fechar para a gente. Carmen, você quer falar alguma coisa? Eu acho que Carmen não está aí. Você está sem fone, você está sem desligar. Porque eu não estou acostumada a ser aluna. Dizer que para mim foi um prazer estar aqui ouvindo, Rosita, que sempre é muito bom ouvir você. Aí vim matar a saudade. Muito obrigada, que honra você aqui. Oh, quero estar na hora que você estiver falando, me chame que eu quero assistir. Tá bom. Tá, querida? Vou te mandar um link de uma aula. Por favor. Meninas, então, e todos os alunos, acho que estamos fechando o NAD esse semestre com chave de ouro, né? Carmita, nossa coordenadora do estágio, é a melhor coisa para fechar o NAD com uma amiga também.
E Rosita, com uma pessoa querida, acho que assim, você traz alguns questionamentos que eu acho que é extremamente pertinente nesse momento. Não só porque eu estou dando uma disciplina que está sendo ótima, espero que meus alunos estejam a maioria aí também, que é Psicologia Ciência da Profissão. A gente tem discutido algumas coisas, eu acho que faz muito sentido. Eu achei fantástico e eu realmente fico muito, muito feliz de fechar o NAD com você, viu? Muito Quando obrigada, comentou a possibilidade, todo mundo, que maravilha! Foi todo mundo meu contente e acho que o assunto é extremamente pertinente. Eu não consigo olhar o rosto de todo mundo, mas o que eu estou vendo, as duas meninas estão com a cara de felicidade também, pela temática, as perguntas também. E aí, Lud vai fechar formalmente e só dar um recadinho rápido para todo mundo. Nós printamos todos os nomes, as pessoas já fizeram a inscrição lá no NAD para a gente mandar o certificado, a gente vai enviar depois. E acho que agradecer as minhas, só para fechar, Ró e Carmita, agradecer as meninas do NAD, do empenho, agradecer Rosângela, que foi a pessoa que se prontificou a organizar tudo para a gente retornar o NAD via online, e foi perfeito fazer online. A gente acredita que essa forma foi muito bom, porque a gente consegue trazer muita gente e pessoas fora de Salvador, como você, Rosita. Então, está sendo uma experiência muito boa, que deu certo, tá? E agradecer de verdade as meninas, cada uma, no empenho de cada uma, a gente à distância. Tem meninas que estão no NAD que eu não sei nem quem é, pelo rosto, só estou vendo pela prática e pelos momentos que nós tivemos aqui de fala, mas assim, está sendo perfeito e a sua participação realmente muito boa. Muito obrigada, Dani. Antes dela encerrar, eu queria agradecer vocês, né? Muito feliz de estar sempre nos espaços da Unime com vocês, assim, amigas queridas e profissionais que eu admiro tanto como você e Carmen. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Lud? E a gente aqui ficou muito grato, né, por ter recebido o nosso, ter aceitado ele. Foi muito rico, eu acredito que todo mundo aqui participou, a gente teve mais de 92 pessoas participando desse momento. Então, eu acredito que foi muito rico para eles, assim como foi para a gente. Então, muito obrigada mesmo por participar com a gente desse momento. Obrigada, eu que agradeço. Depois as meninas vão enviar um certificado de participação, tá? Tá bom, querida. Obrigada e parabéns a vocês todos aí pela iniciativa desse trabalho aí, junto à professora Denise, na Unime, e pelo exercício de vocês já, né? De conduzir eventos, de conduzir as práticas. Muito, muito bom. Parabéns e um beijo grande aí para todo mundo. Beijo. Tchau. Beijo.